eu estou bastante curioso para ver o desempenho, em especial, de uma tese com a qual a gente tem lidado há muito tempo. Foi tema até de alguns livros no final do ano de 2023, dentre eles do jornalista Thomas Trauman, também do pesquisador Felipe Nunes aqui de Belo Horizonte, ainda nessa espécie de resiliência de uma polarização entre PT e PL, ou de lulismo e bolsonarismo. Os resultados eleitorais de 2020 dão um indicativo de que não são exatamente essas duas figuras as mais preponderantes nas decisões municipais. Elas foram muito importantes, claro, num debate em que, na característica principal personalista brasileira, de escolher ou de centrar na figura de um salvador da pátria, alguém que, uma vez eleito para o Poder Executivo, consiga domar o Judiciário, consiga domar o Congresso, contar com um super campo de apoio nacional, mas que não se traduz necessariamente no que se vê nas prefeituras. Eu fui pegar alguns dados, por exemplo, das últimas eleições. No caso do Tribunal Superior Eleitoral, quando apresenta os dados de quem venceu as eleições no ano de 2020, os grandes vencedores foram 4 partidos, entre eles um apenas dessa polarização, que é o PL, do ex-presidente, aliás, do ex-presidente e de Jair Bolsonaro. Democratas, até então, e PP, PSD, tinham ainda ecos de um distanciamento dessa polarização. Ela nunca se traduziu em votos efetivos para as candidaturas nacionais. Tentou-se de todas as maneiras encontrar a tal chamada terceira via. Sempre falta a ela uma coisinha muito importante: voto. Mas nos municípios isso parece ser bastante diferente. As razões, os motivos pelos quais os eleitores escolhem os seus eleitos para os municípios me parece ser bastante distanciada, ou mais distanciada do que é nacionalmente, certamente o é. Mas eu não tenho certeza de o quanto essas duas figuras serão capazes de, uma vez subindo em palanques para a disputa das prefeituras em 2024, de serem os grandes definidores dessas eleições. Porque me parece que o centro se alargou não apenas em número de partidos, mas se alargou também no entendimento de como pode disputar uma eleição sem precisar estar exatamente de braços dados por completo com um desses polos que chamamos aí de bolsonarismo e de lulismo, mas que acabam por tangenciar essas figuras usando-as na medida do que é necessário. Alguém pode dizer, olha, no aspecto de pandemia eu defendia uma coisa X, mas no outro eu não sou exatamente na postura de Lula ou de Bolsonaro. Olha, no aspecto de assistência social eu defendo algo, mas não é no mesmo viés que defendem Jair Bolsonaro ou defendem Luiz Inácio Lula da Silva. Então eu estou bem curioso para ver se essa tese com a qual a gente lida ao longo do tempo, se ela vai encontrar em 2024 alguma resposta mais efetiva para quem defende que esses dois são os principais polos do país, ou se a gente vai acabar tendo que reservar isso só para as discussões nacionais. Porque me parece bastante evidente que, neste momento, Jair Bolsonaro e Lula têm um potencial muito maior de fazer uma organização partidária prévia às eleições do que necessariamente serem capazes de influenciar na decisão de voto do eleitor no momento em que sobem aos palanques. Eles não têm, inclusive, as capacidades plenas para fazer isso nas próximas eleições. Você imagina que o presidente Lula, tendo uma tarefa hercúlea no Congresso Nacional e outras coisas para resolver, não tem o mesmo vigor para rodar todas as capitais e fazer uma campanha da mesma maneira que fez em 2022 para a sua eleição. E o ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda que tenha talvez um pouco mais de vigor do ponto de vista físico, a musculatura eleitoral talvez lhe falte, exatamente por ter sido já condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral e estar inelegível, ou seja, está carregando uma bigorna nas costas e dizer: o ex-presidente está inelegível para as próximas eleições. Não sei quanto isso vai pesar, então eu estou muito curioso para ver e acho que vale a pena a gente prestar atenção no que serão essas eleições e essas duas figuras políticas que eu citei.